When we're feeling small, when to soaring, your eyes I will confuse. I take you by, oh, when the times get through and free chance can be found, oh, like a breeze over troubled water, I will lay me down. Oh, like a breeze over troubled water, I will lay me down. Ceylon, Silveria. Bom dia! Hoje são 11 de dezembro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui novamente no Parque Ecológico Ezequias Heringer, que fica localizado no Guará 2, onde moro, aqui no Distrito Federal, Brasília. Parque Ecológico. Gente, vou trazer aqui mais uma matéria que saiu na revista Veja agora, semana passada, 1º de dezembro de 2023. Aqui está, ó. Revista Veja, 1º de dezembro de 2023, semana passada. Na página aqui 18, veja aqui uma cantora, página 18 aqui, ó. Veja aqui, ó, uma cantora. Vamos aqui analisar essa matéria aqui, ó. Você conhece aí essa cantora? Chama-se Priscila Alcântara. Priscila Alcântara. Eu não conhecia essa cantora. Era cantora gospel. Ela era membro de uma igreja evangélica, cristã evangélica. E ela abandonou aí sua igreja evangélica. Aqui está, Priscila Alcântara. Bom, ela foi entrevistada aqui, gente, pelo jornalista Tiago Gelli. O jornalista, como você vê aí, ele fez 5 perguntas a ela. 5. Uma sobre discos. Já 4 perguntas aí relativas à crença religiosa dela. E aqui está, ó, Priscila Alcântara. Quem é evangélico aí talvez conheça a Priscila Alcântara. Eu não conhecia. Estou conhecendo aqui agora. E aqui no início da matéria, aqui acima, aqui está escrito assim, ó. Priscila Alcântara, cantora e ex-apresentadora infantil, conta por que aos 20 anos, ou aos 27 anos, melhor dizendo, aos 27 anos trocou o gospel pelo pop. Trocou a música evangélica, a religiosa, pela música popular, pop. Abandonou o visual recatado em prol de decotes e tatuagens e tornou-se crítica das igrejas evangélicas. Aqui está. Então vamos analisar as 4 perguntas feitas pelo jornalista Tiago Gelli e vamos ver aqui as respostas da jovem aqui, Priscila Alcântara. Então vamos lá. Aqui você vê no título, ó, olha o título aí, ó, o fanatismo machuca. Olha aí, o fanatismo machuca, diz ela. E é uma verdade, não é, gente? De fato, o fanatismo machuca. Qualquer tipo de fanatismo machuca, realmente. Ela tem razão aqui. Mas ela está se referindo aqui ao fanatismo cristão evangélico, ao qual aí ela pertenceu, fanatismo cristão evangélico. Então vamos aqui pegar aqui as perguntas do jornalista e as respostas aí
da Priscila Alcântara. Muito bem. O Tiago Gelli, jornalista, pergunta assim, a primeira pergunta. Priscila, o que a fez cortar laços com a doutrina evangélica? Veja a pergunta aí. Abandonar o sobrenome Alcântara com que era conhecida. Então, o jornalista perguntou a ela, né? O que a fez cortar os laços, né, com a doutrina cristã evangélica? Por que ela abandonou a igreja evangélica a qual ela pertencia? Por que ela abandonou o sobrenome Alcântara, que era o nome pelo qual ela era conhecida no meio evangélico? Então o jornalista fez a pergunta a ela e ela respondeu assim, ela diz: o fundamentalismo rejeita todo tipo de diversidade. Não dependo da imposição de alguém e me afastei de tudo que é doutrina. Olha aí. Depois eu volto aqui para analisar cada afirmação dela. Vamos aqui logo as perguntas feitas e as respostas. Depois eu comentarei aí as respostas dela. E a segunda pergunta que o jornalista fez foi a seguinte: Como você, Priscila, se guiou nesse processo? E ela responde assim: por muito tempo, veja aí o que ela responde. Por muito tempo, vi a religião me distanciar das pessoas e apartá-las desse Deus que amo. Quando comecei a raciocinar, compreendi que a espiritualidade só é útil se, ao contrário, me aproximar dos outros. A terceira pergunta feita pelo Tiago Gelli. Priscila, muitos evangélicos atacam sua transição para o pop e pedem a volta ao gospel. O que tem a dizer para essas pessoas, para esses evangélicos? Ela respondeu assim: é engraçado que supliquem agora, sendo que já não gostavam de mim antes. E aqui a quarta pergunta, feita pelo Tiago Gelli. Cantoras com seu perfil costumam atrair fãs LGBTQIA+. Mas nesse público há quem ainda desconfie do seu passado gospel. Como você lida com isso? E ela respondeu assim: é compreensível. O fanatismo machuca muita gente. Ele tentou formar ideias na minha cabeça, mas, graças a Deus, percebi que gays não vão para o inferno por serem gays. Se falasse isso na minha carreira gospel, seria hostilizada e perderia trabalhos. Me senti muito sozinha. Ao crescer na vida pessoal e profissional, vi que não precisava mais ser refém dessa pressão. O convívio com pessoas LGBTQIA+, foi uma ótima ferramenta para me desligar do fundamentalismo. Muito bem, eis aí as 4 perguntas formuladas pelo jornalista Tiago Gelli e também aí você viu as 4 respostas da cantora Priscila Alcântara. Então vejamos agora, vamos analisar separadamente cada resposta dela. A primeira resposta dela ao jornalista foi, entre aspas, o fundamentalismo rejeita todo tipo de diversidade. Não dependo da imposição de alguém e me afastei de tudo que é doutrina. Então ela diz aí, gente, que quando ela era cristã evangélica lá na igreja, ela sofria ali fundamentalismo. É o que eu sempre digo aqui, né? O fundamentalismo religioso cristão.
Então ela diz aqui que o fundamentalismo cristão rejeita todo tipo de diversidade. E é verdade. O fanatismo religioso cristão evangélico rejeita as mais diversas crenças. Rejeita, por exemplo, pessoas aí que são, aqui no caso, pessoas que são homossexuais. Então, o fundamentalismo cristão evangélico rejeita aí a homossexualidade, que é uma diversidade. Existem seres humanos, e muitos, que são homossexuais. Então, a doutrina cristã rejeita essas pessoas aí, condena essas pessoas aí. E ela chegou a um ponto que não aguentou esse fundamentalismo, essa injustiça da doutrina cristã aí, e no caso evangélica. Então é isso, gente, diversidades, é tudo aquilo que é diferente. Tudo aquilo que é diferente de uma crença religiosa, a crença rejeita. É o que ela diz aqui, o fundamentalismo rejeita todo tipo de diversidade. Lamentavelmente, é uma verdade. E ela diz aí, ó, que ela chegou a um nível de conhecimento, ela cresceu, ela conseguiu raciocinar e chegou a entender aí que ela não pode condenar pessoas simplesmente por terem uma condição diferente da dela. Não pode. Você tem que respeitar as pessoas. Respeitar homossexuais, por exemplo. Você não pode condenar essas pessoas. É muita desumanidade fazer isso. Isso não é uma prova de amor, não é sinônimo de amor. Rejeição. Rejeitar uma pessoa por ser negra, por ser pobre, por ser homossexual. Isso aí é uma coisa doentia. E ela viveu com isso aí, quando era cristã evangélica. Aí ela diz, não é? Que hoje ela se sente livre. Ela diz aí que hoje ela não depende mais da imposição de alguém. Ela não depende mais da imposição de um pastor evangélico dizendo a ela que deve fazer isso ou aquilo, entendeu? Ela saiu aí dessa prisão mental. E ela diz também que se afastou de tudo mesmo, que é doutrina aí cristã, inclusive da doutrina cristã evangélica. Ela diz ainda que acredita em um Deus, mas isso aí é crença dela, que ela acredita em um Deus, ela diz aí. Mas ela se afastou dessa doutrina cristã evangélica a qual ela estava ligada. Entendeu, gente? Vejamos agora a segunda resposta dela ao jornalista. Ela diz assim: por muito tempo, vi a religião me distanciar das pessoas e apartá-las desse Deus que amo. Quando comecei a raciocinar, olha aí, ela começou a raciocinar, hein? Coisa que poucas pessoas fazem. Quando comecei a raciocinar, compreendi que a espiritualidade só é útil se, ao contrário, me aproximar dos outros. Então aqui você vê que ela começou a raciocinar. Quando ela começou a raciocinar, aí ela abandonou a crença cristã evangélica. E se ela continuar raciocinando, se ela raciocinar mais ainda, ela vai acabar com essa ideia de espiritualidade. Que ela diz aqui que a espiritualidade só é útil se, ao contrário, me aproximar dos outros. Então, se ela raciocinar um pouco mais, ela vai também deixar de pronunciar essa palavra espiritualidade, que isso aí não existe. Mas ela está falando sob outro ponto de vista. Muito bem, então veja, a Priscila Alcântara, ela viu a religião cristã lá na igreja evangélica, ela viu a religião cristã distanciando-a das pessoas, afastando-a das pessoas, isolando-a até mesmo da ideia que ela tem de um Deus. Eu, Eustáquio, conheço muitas famílias
que foram destruídas por causa do cristianismo evangélico. Conheço muitas famílias em Fortaleza, em Sobral e aqui em Brasília. Várias pessoas, dia a dia, escrevem em meu canal, várias pessoas relatam como a religião cristã, principalmente evangélica, destruiu a paz familiar. Mães cristãs, por exemplo, contra filhos que não aceitam sua crença. Entendeu? É muito comum isso aí. Mães cristãs contra filhos que não aceitam sua crença. Pai cristão contra filhos que não aceitam sua crença. É muito comum isso aí. É muito comum. Então veja, a propaganda cristã, gente, a propaganda cristã contra a união familiar está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está a propaganda contra a união familiar. E vou aqui dar alguns exemplos. Veja, vamos lá. Em Mateus, capítulo 10º, versículo 37. Mateus 10, 37. É atribuído a Jesus o seguinte, veja, colocaram isso aí na boca de Jesus. Entre aspas, Jesus dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Viu aí o primeiro exemplo? Vamos lá. Gente, isso aí é uma coisa horrível. Uma pessoa dizer assim: quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem diz isso, gente, não conhece, não sabe o que é o amor, não sabe o que é uma família. Como é que você vai exigir que um filho ame mais a você fora da família do que a sua própria mãe, do que seu próprio pai? Que absurdo! Como é que você vai exigir um amor maior para um e um amor menor para outro? Não dá. O cristão que escreveu isso aqui, atribuído a Jesus, o cristão aqui não sabia nada de amor, nada de fraternidade. Não sabia aqui o amor familiar entre um pai e os filhos, e entre os filhos e o pai. Entendeu? Imagine um pai dizendo a um filho assim, imagine aí um pai dizendo a um filho, ó, meu filho, você deve amar mais a mim do que a sua mãe. Se você amar mais a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Você diria, que pai horroroso, não é mesmo? Imagine uma mãe dizendo assim, meu filho, você deve amar mais a mim do que a seu pai. Se você amar mais a seu pai do que a mim, você não é digno de mim, meu filho. Imagine, gente, uma mulher dizendo isso, uma mãe, para um filho. Que coisa horrível. Pois é o que está atribuído a Jesus aqui. Esse discurso aqui atribuído a Jesus, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, esse discurso aqui, é fácil a gente ver que ele traz desarmonia familiar, desunião familiar, discórdia familiar, não é mesmo? Ou será que eu estou inventando? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Outra passagem aqui, também atribuída a Jesus, que faz propaganda contra a união familiar. Em Marcos, capítulo 10, versículos 29, 30 e 31, Jesus volta a pregar contra a união familiar. Está escrito assim, entre aspas, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho,
que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Viu aí, gente? Mais uma aqui, propaganda atribuída a Jesus contra a união familiar, contra as famílias. Mais um horror aqui. Veja, Jesus diz aqui que se um pai, veja bem, abandonar a família por amor do Evangelho, ganhará outra família ainda durante a vida na terra, e quando morrer, esse pai que abandonou a esposa e os filhos, esse pai ainda ganhará a vida eterna. Essa propaganda aí é a favor ou é contra a união familiar, hein? O que você diz? Veja aí, ó. Jesus diz, ó, veja bem, ele diz que se um pai abandonar a família por amor do Evangelho, veja bem, ganhará outra família. E quando morrer, esse pai que abandonou a família, em nome de Jesus, esse pai vai herdar a vida eterna. Essa propaganda é a favor ou é contra a família? Viu aí? É contra. E uma propaganda atribuída a Jesus aí, mais uma. E são várias nos 4 evangelhos. Entendeu, gente? Vejamos agora outra. Em Lucas, novamente aí Jesus pregando contra a união familiar. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim, entre aspas, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aí. Vou repetir. Diz assim, atribuído a Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua esposa e a seus filhos, e não aborrece também a seus irmãos e irmãs, tem que aborrecer para ficar comigo. Então veja, essa pessoa que não aborrece a seu pai ou a sua mãe em nome de Jesus, essa pessoa de Jesus não tem condições de ser discípulo de Jesus, dele próprio. Essa propaganda aí é a favor ou é contra a família, hein, gente? Isso, parabéns. É contra a família. Você dizer que se um filho não aborrece a seu pai, não aborrece a sua mãe, em nome de Jesus, se ele não aborrece, se ele não traz aborrecimento familiar, se ele não traz, então esse filho não pode ser discípulo de Jesus. Viu aí? Porque para ser discípulo de Jesus, havendo o choque, sempre o filho deve abandonar os pais. E aí vai aborrecê-los. Viu aí, gente? Como é isso? Entendeu? Então vamos lá. Essa aí, vejamos agora a terceira resposta que a cantora deu aí ao jornalista. A terceira resposta. Ela disse assim, ó. O jornalista perguntou a ela, né? Muitos evangélicos atacam aí sua transição para o pop. Pedem a volta dela para a igreja, muitos evangélicos. Então o jornalista pergunta a ela, veja, ele pergunta isso aí, né? E o que é que ela tem a dizer sobre isso? Entendeu? Porque ela deixou a igreja evangélica. Quando ela deixa a igreja evangélica, ela sofre ataques dos cristãos. E aí ele pergunta, né? Que os cristãos evangélicos estão aí pedindo a volta dela para a igreja. E veja aí o que ela respondeu. Ela respondeu assim, de forma indireta. Quando você está na igreja lá evangélica, tudo bem. Você é bem ali, é bem recebido, é bem recebida. Você ali é elogiado pelos evangélicos quando você está dentro da igreja. Agora, outra coisa é quando você sai. Quando você sai de uma igreja evangélica, que é o caso aqui da Priscila Alcântara. Ela saiu, abandonou a doutrina cristã evangélica, porque ela disse que estava fazendo muito mal a ela, estava distanciando-a
das pessoas aí que sofrem preconceitos. E ela diz que isso não é sadio. Então ela diz aqui que quando ela era da igreja lá, geralmente ela era bem recebida lá pelos evangélicos. Agora, bastou sair da igreja para ela sofrer até mesmo ataques aí de evangélicos, atacando aí porque ela deixou a igreja. Então ela mostrou aí que enquanto ela estava na igreja, na verdade, não havia amor ali dos evangélicos em relação a ela. Não havia realmente amor. Tudo aquilo era uma falsidade. Porque se fosse amor, mesmo saindo da igreja evangélica, nenhum evangélico devia atacá-la. Devia respeitá-la nessa decisão dela. Que ela tome o rumo dela. Mas não deviam, os evangélicos, muitos aí, não deviam atacá-la. Não deviam atacá-la porque ela deixou a igreja. Já que quando ela pertencia à igreja, se ela era bem recebida, e quando ela saiu da igreja passou a ser atacada, então, na verdade, os cristãos não tinham amor por ela. Porque quem tem amor age de forma diferente. É o que ela diz aí, gente. E vejamos agora a quarta resposta que ela deu ao jornalista. Ela disse assim: o fanatismo machuca muita gente. O fanatismo, diz ela, tentou formar ideias na minha cabeça, mas graças a Deus percebi que gays não vão para o inferno por serem gays. Então veja, os cristãos dizem, né, que os homossexuais, gays e lésbicas, quando morrerem, irão para o inferno. Uma loucura sem fim. Não existe céu, não existe inferno. Os gays, quando morrerem, pessoas homossexuais, quando morrem, têm o mesmo fim das pessoas não homossexuais. Morrem. Homossexuais morrem. Pessoas não homossexuais morrem. Não vão para canto algum. Morreu, acabou-se. Mas os evangélicos, os cristãos, eles aí colocam no inferno pessoas gays, homossexuais, etc. A gente vê muito isso aí. E o interessante é que os cristãos dizem que Deus é amor, que Jesus é amor. Viu aí, gente? O cristianismo, na verdade, nunca foi uma religião de amor. É o que eu sempre digo aqui. Quem ama não discrimina. Quem ama não discrimina. Simples entender isso. Então ela diz aqui, ó, que o cristianismo, olha aqui, vamos lá, ela diz, ó, ela ainda acredita em um Deus. Ela começou a raciocinar. Veja bem, aí saiu da igreja evangélica. Se ela raciocinar mais um pouco ainda, ela vai deixar de dizer isso aí que ela vai dizer graças a Deus, porque Deus algum existe, Deus algum tem raiva de alguém. Então ela já está bem, ela já está começando a raciocinar. Isso é bom, muito bom. Então é isso, gente. É o que eu sempre digo aqui, ó. O cristianismo nunca foi uma religião de amor, de afeto, de solidariedade. O cristianismo, grave bem, ele trabalha com a ameaça. Ele trabalha com a ameaça, o cristianismo. A propaganda principal do cristianismo é o terror, gente. É o quê? É o fogo eterno do inferno. Então, o cristianismo ameaça as pessoas não pela inteligência, trabalha com as pessoas não pela inteligência, mas pelo medo, impõe medo às pessoas. E aí diz que existe o inferno e que quem não aceitará Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente lá. Então o cristianismo, grave bem, trabalha com o terror, a ameaça, e não com a inteligência. Não convence as pessoas pelas doutrinas, não convence, mas tenta conquistar adeptos por meio da ameaça. Se você não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando você morrer, vai para o inferno. Aí a pessoa fica com medo, coitada, e aí entra numa igreja evangélica e cristã. Então o cristianismo trabalha com medo.
É horrível você viver sob o medo, é horrível. Uma família sadia não trabalha com medo. Eu sou casado, tenho 2 filhos, nunca impus medo aos meus filhos, nunca, só amor, só carinho, só solidariedade. Nunca trabalhei com medo para amedrontar um filho meu, não faço isso, jamais. Entendeu? A cantora aí, ela percebeu agora que gays não vão para o inferno. Não. Na verdade, ninguém vai para o inferno, porque não existe inferno. Um lugar quente, com caldeiras, e o capeta lá acendendo as caldeiras, entendeu? Não existe isso. Pois bem, vamos lá. Na época aí do Novo Testamento, você vê lá Jesus sempre trazendo o inferno, ameaçando Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia lá e você vai encontrar os textos. Jesus ali sempre ameaçava os analfabetos daquela época. Jesus ameaçando os analfabetos daquela época com o inferno. Você vê isso nos 4 evangelhos. Basta lê-los. Basta lê-los. Em Marcos, veja, capítulo 16, versículo 16, atribuído a Jesus o seguinte, olha aí, Jesus dizendo, aqui em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí? Isso aí é atribuído a Jesus. Olha a pregação do medo aí. Jesus pregando o medo, olha aí, Jesus pregando o sofrimento eterno, veja bem, no fogo do inferno para todas as pessoas que não crescem nele. Viu aí? Que não o aceitassem como seu salvador pessoal. Uma propaganda que nada tem a ver com o amor, gente. Nada tem a ver com a solidariedade. Para Jesus, ele era o único caminho, a única salvação. Quem acreditasse em outro Deus, quando morresse, sofreria eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Essa é a propaganda maior do cristianismo. Trabalha com o medo, com a ameaça, e não tenta conseguir fiéis com inteligência. Não, ameaçando. Venha para cá, venha para a igreja, porque se você não vier, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Outra passagem aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus volta a dizer assim, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que coisa horrível, gente. Castigo eterno, tortura eterna, que coisa horrível. Como é que uma pessoa pode gostar de torturar os outros eternamente, hein? Castigar eternamente uma pessoa, que loucura. Só o cristianismo mesmo. E aqui está atribuído a Jesus. Veja, ele diz assim, de fato, o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Castigo eterno é uma loucura sem fim. E castigo eterno para alguém que não acreditou em Jesus. Veja que loucura. Imagine você condenar uma pessoa por não acreditar em Maomé. Imagine você condenar uma pessoa por não acreditar em Jesus. Imagine você condenar uma pessoa por torcer pelo Flamengo e não pelo Fluminense. Gente, isso é triste. Isso é triste, gente. E mais, jamais alguém pode ser punido por não crer. Por quê? Não pode, hein? Porque o não crer não depende da vontade da pessoa. É uma coisa involuntária. O crer e o não crer não depende da vontade da pessoa. Não adianta você dizer assim para uma pessoa, dizer assim, você deve acreditar em Alá. Não adianta. Porque se a pessoa não aceitar ali a doutrina, ela não vai acreditar. Não adianta você dizer, você deve acreditar em Jesus. Não adianta. Porque se a pessoa ler a doutrina e achar ridícula, a pessoa não vai acreditar. Então, não crer, a pessoa que não crê em Jesus não pode jamais sofrer punição alguma. Porque o não crer não depende da vontade da pessoa. Entendeu, gente? Então é isso aí, olha, é isso aí.
mostrei aqui mais uma passagem aí, que apareceu na revista Veja, do dia 1º de dezembro agora, semana passada. Não é importante a gente trazer fatos assim? A cantora aí, Priscila Alcântara, que era cantora gospel, fazia sucesso no mundo gospel, era membro de uma igreja evangélica, era cristã evangélica fervorosa, ela deixou a doutrina aí cristã evangélica. Ainda acredita em um Deus ela, mas aí se ela continuar raciocinando, vai deixar também de acreditar nisso, porque Deus algum existe. Deuses são um produto da imaginação humana. Então é isso, gente. Viu aí? Mais um vídeo e muito obrigado.